Doutores e doutoras, cheguei! Boa tarde para quem tá ao vivo, bom dia, boa noite, boa madrugada para quem vai assistir esse vídeo depois. Conforme eu prometi, estou presente no mundo online e hoje vamos falar sobre medo de audiência. Você tem medo de fazer audiência? Fica comigo até o final que eu vou te ensinar tudo para perder o medo em fazer audiências. Primeiro, nós precisamos lembrar que o medo é um estado fisiológico, inclusive. Quando a pessoa está com medo, ela tem uma alteração nos seus hormônios. Ela tem uma baixa de testosterona, ela tem um aumento de cortisol, e isso tudo é fisiológico. Isso tudo faz parte da natureza humana e serve até mesmo para que nos impeçam de tomar algumas atitudes que possam nos colocar em risco, tá? Então, a gente entender o que é o medo é importante, psicologicamente falando, tá? Como é que esse medo se manifesta para a audiência propriamente dita? Basicamente pelo item insegurança. Se você tem um certo receio com a sua postura, um certo medo de como as pessoas vão te analisar, o seu cliente, o seu chefe, o juiz, se você tá com medo de fazer alguma coisa errada ali na audiência, isso é uma insegurança e basicamente, o que não é tão básico assim, existe uma série de técnicas para isso, mas basicamente se você superar a sua insegurança, se você se preparar adequadamente, você vai perder o medo de fazer audiência. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Estudos revelam que a nossa postura corporal também ajuda a que a gente perca o medo ou, dependendo da nossa postura, que a gente se coloque numa posição ainda mais vulnerável. Se você vai para uma audiência e vai ali todo encurvado, todo tímido, não consegue olhar no olho de ninguém, você não vai transparecer confiança. Então, antes de ir para a audiência, se alonga, estufa o peito, fica ereto, mentaliza que você é capaz, porque você é capaz. Inclusive, eu vou deixar um link depois nos stories de um vídeo que eu assisti recentemente naquele TED Talks, que fala sobre isso. É muito legal, vale a pena. E quando você se prepara para a audiência, você vai ter mais consciência do que vai acontecer. Você vai se sentir mais seguro do que passo a passo, do que você vai enfrentar. E isso vai minimizar a sua insegurança. Porque você sabe o que vai acontecer, você sabe o passo a passo, o começo, meio e o fim de uma audiência, você sabe a matéria que você vai falar, você sabe o rito que está correndo o processo, com isso você sabe quantas testemunhas você deve levar na audiência, ou melhor, levar à audiência. Você conversou com o seu cliente, você está seguro da sua tese, o seu cliente está seguro da sua tese, você já conversou com as testemunhas, você sabe de quem é o ônus da prova. Eu tô jogando aqui um montão de informação para vocês. Parece muito simples. É só perder o medo da audiência, é só se sentir seguro e pronto. Mas calma. Tem muitas técnicas, tem muitas questões que eu vou passar um pouco mais devagar daqui a pouco em cada uma delas, para que você consiga adotar isso como prática na sua vida e consiga superar o medo de fazer audiência. E eu vou repetir, quem faz audiência trabalhista faz qualquer audiência em qualquer área do direito. Então vamos lá.
Quando eu comecei, pode ser a sua questão. Eu tinha medo de prejudicar o meu cliente. Eu tinha medo de fazer uma pergunta errada ou de esquecer alguma pergunta importante, esquecer de demonstrar alguma questão para o juiz. E com isso, o meu cliente perdeu o processo. E com isso, ele ser obrigado a desembolsar um valor que ele não precisaria, a ter um prejuízo por conta, talvez, de uma incompetência minha. Esse era o meu medo. Eu tinha medo de me sentir uma fraude. Será que eu sou uma boa advogada? Não tem ninguém na minha família que é advogada. Eu tô sendo a primeira. Será que eu tô fazendo certo? Será que eu não tô? E talvez seja esse o seu medo também. Se você já passou por essa situação, conta aqui pra mim. Karina, o meu medo é esse. Karina, o meu medo é outro. Me conta qual que é o seu medo na hora de fazer audiência. Você tem medo de chegar atrasado? Sai 1 hora antes. Dependendo de onde você morar, sai 2 horas antes. Tenta chegar 1 hora antes da audiência, porque mesmo que você atrasar, você vai estar no horário. Essa é uma técnica que eu utilizo. E eu faço também para que o cliente não atrase, para que a testemunha não atrase. Eu sempre combino com, no mínimo, meia hora de antecedência. Se for uma audiência mais complexa, se eu não conheço o cliente, se é a primeira vez, 1 hora de audiência. Meia hora de audiência para aquele cliente que já está lá no fórum todos os dias, que ele já está cansado de fazer audiência, talvez ele faça audiência até mais do que eu, se eu estiver começando agora. Então, essa é a primeira técnica. Está com medo de perder o horário da audiência? Já marca com o seu cliente e mentaliza 1 hora antes do horário correto. Você tem medo, às vezes, do juiz te julgar? Pode ser o seu medo. Não tenha esse medo. Eu já fiz lives aqui com juízes. O Dr. Matheus falou que, inclusive, quando ele percebe que o advogado é um advogado novato, ele dá mais atenção, às vezes dá uma dica, às vezes ele puxa alguma pergunta para poder auxiliar. Não tenha medo do juiz. O juiz está em pé de igualdade com você. E assim como você está trabalhando no interesse do seu cliente, o juiz está trabalhando no interesse social. O juiz só quer descobrir a verdade, ele não quer prejudicar você. Ele só quer descobrir quem que tem razão naquele processo. E ele é uma pessoa, assim como você. Então não tenha medo do juiz. Ah, mas eu peguei um juiz que era super arrogante. Não existe isso na justiça do trabalho, mas supondo que exista, né? Aquele juiz mais arrogante. Tem uma outra técnica, que é a técnica do rapport. Quando você se conecta com o juiz de alguma forma. Entra antes na audiência. Agora, com a volta das audiências presenciais, isso fica mais fácil. Chega antes no fórum, entra na sala de audiência, assista às audiências anteriores. Busque algum elemento de conexão que você possa conversar com o juiz fora do processo, até na hora que você sentar na mesa, até no seu bom dia, na sua boa tarde, você já consegue conversar com o juiz. Eu já fiz uma audiência em que o juiz estava extremamente irritado com a audiência anterior, estava super bravo. Pegou a testemunha mentindo, fez a cariação, foi horrível. Ele ficou visivelmente irritado, visivelmente estressado. E a minha audiência era próxima. E eu não podia deixar aquele clima de estresse prejudicar o meu cliente. Então, quando me sentei, boa tarde, excelência, nossa, que coisa que aconteceu aquilo. E aí contei outro caso que eu já tinha visto, para que o juiz tentasse esquecer um pouquinho o que ele tinha acabado de viver e voltasse pra gente, voltasse a nossa atenção pra nossa audiência. E aí com aquilo eu percebi que o semblante dele foi ficando mais leve, as rugas foram desaparecendo ali, né? Entendeu? Então é isso, você de repente descobre que o juiz não é da sua cidade, pergunta como é na cidade dele, mas também não força a barra.
né? Se o juiz perceber que você tá querendo ser aquele advogado puxa-saco, ele também não vai gostar de você. Então, tenha essa sensibilidade de descobrir o meio termo, tá bom? Você às vezes pode ter medo do seu cliente te dispensar, te demitir, contar que você não fez uma boa atuação para o seu chefe, se você trabalha para um escritório, evidentemente, e aí você tem medo de ser mandado embora. Isso pode acontecer. Pode ser esse seu medo. E como superar isso? Converse com o cliente, alinhe as expectativas. Deixe sempre claro para o cliente que o seu trabalho é de meio e não de resultado. Deixe claro o risco do processo. Deixe claro que tudo depende das testemunhas. Por exemplo, hora extra. O seu cliente pode de repente falar assim, mas eu tenho todos os seus cartões de ponto. Você tem que deixar claro, ok, os cartões de ponto estão aqui, mas se a outra parte tiver testemunha para impugnar os cartões de ponto, a gente vai precisar de uma contraprova, a gente vai precisar de uma testemunha para afirmar que os cartões de ponto estão corretos. Isso no caso da reclamada, evidentemente. Agora, se o seu cliente é reclamante, ele fala, mas eu tenho testemunha, o cartão de ponto estava errado. Tá bom, mas a sua testemunha trabalhava no mesmo horário que você? Ela via você entrando, ela via você saindo? Porque se lá na hora ela falar que não via você indo embora, acabou, ela não vai impugnar o cartão de ponto. Então, alinhe as expectativas com o seu cliente. Tenha em mente que o processo 1 mais 1 pode ser 3 ou 0. O resultado certeiro nunca você vai prever. Você pode ter uma noção. E aí, com o dia a dia, você já vai percebendo que quando o juiz direciona as perguntas para um lado, é que ele já está mais tendencioso a acreditar naquela ou na outra versão. Quando ele começa a indeferir muitas perguntas, é porque talvez ele já tenha se convencido do que aconteceu. Mas isso vai sendo no dia a dia. Então, é importante alinhar as expectativas com antecedência. Eu sei que às vezes você pode ser um advogado audiencista. E aí talvez você não tenha esse tempo para conversar com antecedência, para alinhar todas as expectativas com o cliente. Mas tira nem que seja 10 minutos antes da audiência e repassa com o cliente. E se você teve que contratar um advogado audiencista, também faça isso com o advogado, porque talvez ele não tenha tempo de olhar as especificidades do processo. Então, esse medo do cliente, esse medo de talvez o chefe não gostar da sua atuação, ele pode ser eliminado alinhando as expectativas, conversando, explicando, mostrando documentalmente que você fez tudo que estava no seu alcance, ou que você fará tudo que está ao seu alcance, mas que o resultado não depende de você. Perfeito? Às vezes você pode ter medo do outro advogado perceber que você é recém-formado, ou perceber que até você tem mais tempo de formação, mas não tem prática, e aí com isso ele tentar te engolir. Se posicione. E isso aconteceu muito comigo quando eu era mais nova, né? Não que eu seja tão velha assim, mas quando eu me formei eu tinha 22 anos. Hoje eu tenho 37. E quando eu começava a fazer as audiências, às vezes um advogado atuado falava, minha filha, nossa, essa era clássica. E aí eu já dava um surto, né? Minha filha não. E eu sempre fiz assim, ó, abri os braços, colocava a mão na mesa, me empoderava e falava para o advogado, doutor ou doutora, minha filha não. Eu sou advogada tanto quanto o doutor, tanto quanto a doutora. Nós não temos nenhuma relação familiar e tampouco alguma relação de amizade para que a senhora ou o senhor me chame de minha filha.
Eu gostaria que o senhor observasse o princípio da urbanidade. Eu gostaria que o senhor me respeitasse. Neste tom, sem gritar, sem se exaltar. E aí, quando você se posiciona, você automaticamente é respeitado. Não importa se eu já fiz mais de 4.000 audiências, mais de 5.000 audiências. Não importa se eu fiz uma audiência ou se eu nunca não fiz nenhuma audiência na vida. A partir do momento que eu estou numa sala de audiência, aquela audiência é a primeira do processo. Aquela audiência é única, não existe uma audiência igual a outra. Nunca. Pode duas pessoas terem vivenciado a mesma coisa contra o mesmo empregador, ter a mesma inicial, a audiência vai ser diferente. Pode ter certeza, somos pessoas, não somos robôs. Nós não fazemos as mesmas perguntas da mesma forma sempre. O juiz provavelmente vai ser diferente. Se for aqui em São Paulo, quase que com certeza vai ser diferente. A probabilidade de 2 processos caírem na mesma vara é muito pequena. Só na vara da Barra, no Fórum da Barra Funda são 90 varas. Temos no total 130 varas em São Paulo. Dá para conhecer sempre o mesmo juiz? Não dá. Muitas das vezes eu vou fazer audiência com um juiz que eu nunca vi na vida. Ou talvez se vi, nem lembro, faz tanto tempo. Então, essa questão de, eu tenho medo do outro advogado. Não. Você tem que ser autossuficiente. Não importa quem esteja do outro lado da mesa. Não importa quem seja o juiz da causa. Você tem que fazer o seu trabalho. E na audiência, o seu trabalho é coletar todas as provas orais e demonstrar para o juiz aquilo que lhe cabe. Principalmente se o ônus da prova for seu. Se o ônus da prova for da outra parte, você tem que demonstrar, fazer a contraprova, talvez contraditar a testemunha da outra parte. Aí vai depender de cada caso concreto. E como se preparar para a audiência? Uma série de técnicas que são utilizadas para te auxiliar nessa preparação. Por aqui eu vou falar algumas. Provavelmente eu não esgote o assunto, mas eu vou falar as principais técnicas que eu utilizo e que você pode utilizar para que a sua preparação seja eficiente e na hora da audiência você não precise ter medo de errar. A primeira questão que você precisa saber: qual é o rito da audiência que você vai fazer? Rito sumaríssimo, você pode levar até 2 testemunhas. Os demais você pode levar 3 testemunhas. E aqui eu não vou entrar no mérito do inquérito de apuração de falta grave. Não vou entrar nisso, tá? Vou falar das audiências normais. Você sabe quantas testemunhas tem? Ok. Pega uma folha de sulfite, uma folha de caderno, um bloco de notas no computador, não sei, alguma coisa que você possa anotar. Anote todos os pedidos, seja se você está pelo reclamante, seja se você está pela reclamada. E anote de quem é o ônus da prova. Anote a versão do seu cliente e anote alguma matéria que seja ali imprescindível você mostrar na audiência. Então, vou dar aqui alguns exemplos. Se um dos pedidos for equiparação salarial, você precisa ter ali fácil quem é o paradigma, qual era a função exercida pelo reclamante, qual era a função exercida pelo paradigma, se tem diferença ou não, a data de admissão dos dois, a data do começo da função, do exercício da função dos dois. Porque é o requisito do 461. Você tem que saber. 461 é equiparação salarial, tem os requisitos de 4 anos de admissão do mesmo empregador e 2 anos no exercício da função. Então, quais as perguntas que você tem que fazer?
quais são as atividades que um e que outro fazia. Então, na hora da audiência, você não pode esquecer de perguntar quais são essas atividades. E você tem que saber quais são essas atividades. Então, toma nota, pergunta para o seu cliente. Na hora da audiência, você vai estar preparado. Outro exemplo, hora extra. Quantos empregados a empresa possui? É obrigatório ter cartão de ponto? Tinha cartão de ponto? O cartão de ponto era anotado corretamente pelo próprio funcionário? Quantas vezes ele batia? 4 vezes, que é o normal? Ou não, 2, só na hora que entrava que saía? Ou não, ele só batia no horário que mandava? Às vezes ele ficava trabalhando a mais sem bater o cartão? Não sei. Sabendo, né, a matéria, você consegue identificar ali o que você precisa provar de cada matéria. Se for hora extra, nesse meu exemplo, se você tiver pelo reclamante e não tiver cartão de ponto, o ônus da prova é do reclamante. Se a empresa tem mais de 20 funcionários e não tem cartão de ponto, o ônus da prova passa a ser reclamado. Karina, como é que eu vou decorar tudo? Você não precisa decorar tudo, gente. O Google tá aí pra isso. Joga o tema, joga o ônus da prova, ou vai no site do TRT, pega os julgamentos daquele assunto. Você vai perceber o que é mais importante daquele determinado assunto para um julgamento. E aí você já vai eliminando coisas que não importam. Por exemplo, o cara tá discutindo vínculo empregatício. Aí o seu cliente está pela reclamada e diz que ele só prestou serviços pontuais, como autônomos. Importa saber quem é a mãe, quem é o filho, quem que chamou ele para trabalhar. Importa? Não importa. Importa saber se ele tem subordinação, se ele tem habitualidade. Então, saber o que é importante em cada tema é uma excelente técnica de preparação. Estudar antes do processo é indispensável. Não fazer perguntas desnecessárias. Não fazer perguntas que demandam prova documental. Ou se tem algum documento e você precisa destacar aquele documento para o juiz, elabora alguma pergunta em cima desse documento. E na hora da audiência o juiz vai lembrar daquele documento. Eu gostaria de saber se ele reconhece a validade daquela conversa do WhatsApp que eu anexei. Aí se ele fala, reconheço, acabou, não vai ter nem discussão se a prova é válida, se não era válida, entendeu? Ele reconheceu. E você mostrou aquela conversa que você queria ter mostrado. Então, essa é uma técnica de preparação. Outra técnica. Você conversar com o seu cliente, conversar com as testemunhas antes da audiência. Atenção! Não é para orientar testemunha, que eu já vi muito advogado fazendo isso. É para conversar com a testemunha, que existe um oceano de diferença entre orientar a testemunha e conversar com testemunha. Advogado não pode orientar a testemunha. O advogado não pode falar para a testemunha, olha, você vai falar assim, 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 quando o juiz perguntar aquilo. Não pode. O advogado vai orientar, ou melhor, o advogado não vai orientar, o advogado vai conversar com a testemunha e, no máximo, passar orientações de como vai ser a audiência. Olha, o juiz vai te perguntar. Eu pergunto para o juiz e o juiz pergunta para você. Você responde o que o juiz te perguntar. Não responda a minha pergunta, responda a pergunta do juiz, porque às vezes ele inverte a pergunta. E aí, se você responder a minha, você vai responder errado. Então, no máximo, esse tipo de orientação. Agora, orientar nas respostas dos questionamentos, da matéria em si, não pode. Você pode conversar com a testemunha e até para saber o que a testemunha sabe e o que deixa de saber. Você está pedindo danos morais, você tem que saber se a testemunha presenciou aquele fato. Onde você estava? Você viu? O que você viu? O que você ouviu? Você precisa saber. Até para na hora da audiência, já pensou se você
pede pra ouvir testemunha, o testemunha, não vi nada. Acabou. Então, você pode e deve conversar com a testemunha antes da audiência. E isso também vai te deixar mais seguro. Porque na hora da audiência, né, saber, primeiro escuta o reclamante, depois escuta a reclamada, depois as testemunhas reclamantes, depois as testemunhas reclamadas. E a depender de quem é o seu cliente, você já vai sabendo ali como que é a dinâmica que o juiz faz. Tem juiz que não faz pergunta nenhuma. Tem juiz que vira para o advogado e fala, pode perguntar. E aí? Se você tá numa audiência dessa, você pediu para ouvir a parte contrária. Vamos lembrar? Ouvir o depoimento pessoal, né? Vamos lembrar disso. O depoimento pessoal serve para ouvir a parte contrária, tentando obter a confissão de fatos. Portanto, eu não posso ouvir o meu próprio cliente. Não cometa um erro que eu cometi na minha primeira audiência. Porque eu queria escutar o meu cliente, eu queria que ele contasse a versão dele. E não adianta de nada. Aliás, hoje eu não quero que meu cliente seja ouvido. Se eu pudesse escolher, ele não falaria. E às vezes a gente tem aquele cliente afoito que quer sair contando tudo. E você tem que falar, querido, sabe aquela frase de filme? Tudo que você falar vai ser usado contra você? O depoimento pessoal é isso. Quanto menos você falar, melhor é. Então, o depoimento pessoal, você quer obter a confissão de algum fato. Então, se você quer pedir a confissão de algum fato, se você deseja perguntar alguma coisa, você já tem que ter isso em mente para poder perguntar. Quando você pedir o depoimento pessoal da outra parte, você tem que saber qual é a matéria que você tem que fazer pergunta. Porque se você pegar um juiz que não faz pergunta nenhuma, ele vai falar, pode perguntar. Aí você fala, não tenho nenhuma pergunta. O juiz vai falar, então por que você pediu depoimento pessoal? Você já vai se colocar numa posição complicada. Você entendeu? Então, você se preparar para a audiência também inclui pensar nas perguntas que devem ser feitas. Vou falar aqui, que eu falo no meu curso, tá? Não faça aquele rol de perguntas gigante e depois fica repetindo as perguntas que já foram feitas. O que eu faço? Eu anoto as principais perguntas ou os principais temas que eu não posso esquecer. No demais, ou as demais questões, vão surgindo na hora da audiência. Eu anotei, por exemplo, num pedido de equiparação salarial, as funções de cada um. Na hora da audiência, vamos supor que eu esteja pelo reclamante. Na hora da audiência, a reclamada confessou todas as funções, mas ela disse que tinha uma produtividade diferente. E eu não anotei isso. Mas então, na hora, eu preciso elaborar perguntas para que derrube a tese da reclamada, para que eu consiga provar que, ao contrário do que a reclamada está dizendo, a produtividade não era diferente, era igual. O ônus da prova é da reclamada, né? Quando você fala que as pessoas exercem a mesma função, mas tem uma diferença de qualidade ou de produtividade, a reclamada atrai para si o ônus da prova. Mas você, como reclamante, quando fez o pedido de equiparação, você tem que provar a identidade. E aí, aproveitando que o ônus da prova, a princípio, é seu e você está fazendo as perguntas primeiro, você já começa a fazer as suas perguntas de contraprova. A Thaís está dizendo aqui, precisamos ter clareza e objetividade. Exatamente. Eu não gosto de ir para audiência com folhas e folhas de questões que eu preciso lembrar para audiência. Para eu lembrar da audiência é uma página ou é uma tela. Eu gosto de trabalhar com tablet. Então eu levo um tablet, eu abro um bloquinho de notas e escrevo ali todas as questões que eu preciso lembrar. É um ID de um documento, é a folha do documento, eu quero que reconheça a validade deste documento, eu quero que
reconheça a assinatura do documento de folhas pais e de tal. Já deixo tudo prontinho. E é um trabalho que a gente faz antes da audiência. Ah, Karina, mas na hora da audiência, na mesa que tem aqui em São Paulo, eles deixam o computador, deixam lá o processo aberto para você manusear. Você pode procurar o documento lá na hora. Tá bom, você pode. Mas o juiz tem pressa para fazer audiência. Ele tem 12, 14 audiências por dia. Então, quanto mais você otimizar o tempo, com mais bons olhos, o juiz vai te ver. Ele vai perceber que você foi preparado para a audiência. E as chances do seu sucesso aumentam. Tá? Então, você também precisa compreender a dinâmica da audiência. Para o seu cliente, aquele processo é único, é o mais importante da vida dele. E ele vai estar num estado psicológico que muitas das vezes nós advogados nós precisamos ser psicólogos para acalmar o nosso cliente. Muitas vezes você vai passar por essa situação. Então, por mais que você esteja com medo da audiência, por mais que você esteja inseguro para a audiência, você precisa transparecer para o seu cliente que você sabe o que você está fazendo. Finge. A realidade é essa. Depois, quem assistiu o link que eu deixar lá do TED, vai ver. Ela fala, finge até você conseguir. Finge até você se tornar. Isso. A Thaís está dizendo aqui, ó. Nunca fiz audiência trabalhista. Até fico passando os clientes trabalhistas. Mas eles estão sempre aparecendo e ficam chateados quando não pego o caso. Cada cliente, para mim, demanda muito. Demanda mesmo. E reclamante demanda muito. Muito. Aqui no escritório, nós fizemos até curso de atendimento para clientes. Um curso para encantamento de clientes. Porque os clientes, de modo geral, aqui, sem nenhum tom pejorativo no que eu vou falar agora, os clientes são carentes, eles querem atenção. Eles querem sentir que o advogado acredita na tese deles, que vai defender o processo deles. Então, a primeira coisa que eu falo para qualquer cliente meu é, olha, o cliente meu não está errado, o cliente meu está certo, e eu vou defender o seu direito como se fosse o meu direito. E quando é reclamante, eu só vou ganhar se você ganhar. Então, é meu interesse que você ganhe mais o máximo possível, né? Claro que dentro do que é legal, dentro do que é lícito, tá bom? E voltando aqui àquela questão do finge, né? Finge que você está confiante mesmo que você não esteja, né? Aprenda um pouquinhozinho de linguagem não verbal, de linguagem corporal, de postura. Jamais chegue numa audiência e fique assim. Não faça isso, tá? Você ocupa o seu espaço, tá bom? Não sou expert em linguagem corporal, mas eu tento aprender o máximo possível e passo aqui algumas coisas que me marcam. Você mudar a sua postura, você consegue também mudar o seu estado emocional, você consegue mudar aquele estado de medo que você estava para um estado de confiança. Então, é importantíssimo você saber disso. Mas vamos voltar aqui um pouquinho, porque eu vim ao vivo, né? Naquela história de ficar lendo conteúdo, pra mim não funciona. Eu quero passar pra vocês prática. São 16 anos, né? Viramos mais um ano aqui, 16 anos de advocacia. Muitas audiências feitas, assim, brincando, foi mais de 5.000. Eu não quero aqui trazer pra vocês teoria. Teoria vocês já aprenderam um monte. Eu quero trazer prática. O que te faz se sentir seguro na hora da audiência? Você já conversou com o seu cliente, você já alinhou as expectativas, você já sabe o rito do processo, você já sabe o ônus processual. Quando você vai para audiência, você já sabe o endereço da audiência, né? Ou se a audiência for online, você já tem os links da audiência. Não falei antes, mas estou falando agora.
Alinhe se o seu cliente sabe onde é o fórum. Porque às vezes ele pode não saber. Às vezes o fórum mudou de lugar. Já aconteceu em São Bernardo do Campo, na época de transição. Eu tava no fórum novo e o cliente foi no fórum antigo. Sorte que eu marquei com 1 hora de antecedência. Então, para chegar do fórum antigo para o fórum novo, dava 10 minutos, então deu tudo certo. Percebe? Alinhe essas questões. Saiba que o seu cliente está nervoso. Saiba que a sua testemunha está nervosa. E você tem o papel de acalmá-los. Ainda que você nunca tenha estado naquele fórum, você vai falar para a testemunha: olha, eu tô aqui todo dia. É normal ficar nervoso. Fica tranquilo. E o juiz vai te falar que se você mentir, você pode ser preso, pode ser processado, pode responder um processo crime, pode pagar uma multa. E isso é pra te deixar mais nervoso ainda. E ele precisa fazer isso porque tá cheio de gente que chega aqui pra mentir. Então ele vai te apertar pra saber se você tá mentindo. Você tem que ficar calmo. Porque você não tá mentindo. Você só tá aqui pra falar o que você viu. Tá bom? É simples. Faz de conta que você tá conversando com o seu vizinho. Quando ele te perguntar alguma coisa, você responde. O que mais que eu preciso falar pra vocês? Eu marquei aqui alguns tópicos e eu acho que... tem um tópico que eu preciso contar. Eu tava falando pra vocês que eu ia dar dicas de linguagem corporal. Se você ficar na hora da audiência fazendo assim, ó, sabe o que vai passar a impressão? Ninguém nunca te falou isso, eu aposto. Quem toca o pescoço é que quer se proteger. É como se você estivesse com medo ou fazendo alguma coisa errada. Então, fique com a sua mão em cima da mesa. De preferência aberta, não cruzada. Certo? Deixa eu ver o que mais que falta aí eu falar pra vocês. Eu não venho aqui com um monte de coisa lendo, né? Mas eu venho com roteiro, né, pessoal? Afinal de contas, organização é a chave. Aliás, quero aqui agradecer a todos vocês que estão comigo até agora, investindo um pouquinho do seu tempo, né? Não vou dizer perdendo, eu tô dizendo investindo. Afinal, redes sociais também podem ser fonte de conhecimento e não apenas de entretenimento, tá? Tem um tema que eu tava esquecendo aqui, que eu acabei de ver e vou falar. Tem muita gente que não sabe como tratar as pessoas na hora da audiência. O seu cliente provavelmente vai errar. O advogado talvez não, mas o cliente com certeza vai. Então, não custa. Lembra para o seu cliente que juiz se trata como excelência. Não é eminência, não é majestade, tá bom? E eu já vi advogado chamando juiz de majestade. Eu até hoje não sei se ele fez num tom de brincadeira ou não. Mas enfim, não custa falar. O juiz não é você. É excelência. O advogado da parte contrária não é você. É o doutor, é o senhor. Mas ele é mais novo do que eu, Karina. E daí? Respeita o seu colega. Ele está ali trabalhando. Por mais que seja no interesse contrário ao seu, ele está trabalhando assim como você. Então, respeite-o e exija o mesmo respeito, tá? Eu, Karina, não ligo que clientes meus me chamem de Karina, me chamem de K, não tenho nenhum problema com isso. Eu até brinco, pagando os meus honorários, pode me chamar até de meu morango do Nordeste, não tem problema. Mas tem advogados que ligam, tem advogados que gostam do doutor, que gostam do doutora, e tá tudo certo. A lei permite isso, né? Dom Pedro, obrigada. Então, na hora da audiência, que é um ato formal, um ato solene, trate as partes com formalismo, tá certo? Pessoal, eu acho que eu esgotei aqui, ou se não esgotei, se ficou alguma dúvida, me chama. Então, vamos conversar, pode me chamar no direct, eu respondo todo mundo. Eu quero que você consiga fazer a sua audiência, a audiência do seu cliente, sem medo.
Eu quero que você tenha prática a ponto de se tornar expert em audiência trabalhista. E, como eu falei, você pode fazer qualquer audiência. A audiência trabalhista, ela é marcada pela oralidade. Ela é muito dinâmica, né? Thaís falou que pegou a live no finalzinho. Vai ficar gravada, Thaís. Depois você assiste o começo. Foi um prazer ter você aqui comentando, interagindo, viu? Muito obrigada. Então, devido à dinamicidade da audiência trabalhista, você precisa estar muito antenado, estar muito conectado com o que está acontecendo ali no agora. Então, por mais preparação que você tenha, isso vai te dar uma base para que você consiga não ser pego desprevenido numa pergunta atravessada, em alguma coisa que você não previu, tá bom? Então, é isso. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Até logo.